Oi, gente, boa noite. É, Meu nome é Luiz Felipe, né? Estou no último ano de medicina. Acho que todo mundo que está aqui no grupo acho que me conhece. E como eu expliquei lá no grupo, o tema vai ser a gente dar um panorama geral sobre o que é a medicina baseada em evidência, tá? Vou tentar trazer, assim, coisas que não trouxeram durante a minha jornada de aprendizado, que seria como que eu vou utilizar essa bendita na prática. Tá? O que que seria a medicina baseada em evidência? Como que eu aplico a medicina baseada em evidência na prática? Eu acho que a partir do momento que a gente tem esse primeiro contato, que a gente consegue ilustrar isso, como que você utiliza ela, depois os conceitos a gente vai aprofundando. Mas eu preciso mostrar para vocês esse primeiro contato, a utilidade que ela tem, para vocês terem uma noção assim do quão importante é, tá? E do porquê que a gente vai falar tanto sobre isso. Bom, então vamos começar. Muita gente mandou mensagem. Eu vou tentar, acho que já está gravando. Eu vou tentar postar no YouTube depois. Eu deixo a aula salva lá no grupo. Mas vamos começar. Primeiro, eu queria apresentar quem fundou a medicina baseada em evidência, né, que deu a origem a outras práticas baseadas em evidência, de outros cursos e outras atuações, como a da Físio também, que é bem forte. Eles se aprimoraram bastante também nessa área. Então, esse gordinho fofo aí é o David Sackett, que ele fundou na Oxford o primeiro grupo de medicina baseada em evidência. Teve outros contribuintes do primórdio, como Thomas Bayes, que depois veio a se tornar é, o raciocínio bayesiano, que a gente vai falar também depois, que é um raciocínio clínico muito importante para a gente utilizar na prática. Teve Laplace também, que aprofundou ainda mais o pensamento bayesiano. Então, assim, teve outros contribuintes, mas quem juntou tudo isso e fundou o termo e começou a usar os conceitos que a gente vai ver foi esse cara aí. Ele é bem ativo, inclusive, na comunidade até hoje. Então, assim, o primeiro ensaio clínico que a gente tem em notícia foi James Lind, em 1747, que era um marinheiro, e naquela época tinha a famosa doença do escorbuto, né? Que afetava muita gente. Então, ele teve a brilhante ideia, tinha alguns boatos, né, de que, tal coisa ajudava a prevenir, mas, assim, nunca tinha sido testado na prática. Então, ele pegou as 6 principais hipóteses, que são essas aí, do que poderia contribuir para curar isso, o que o pessoal achava na época. Então, ele utilizou de 12 marinheiros, dividiu eles em duplas, em 6 grupos diferentes, e aí cada grupo ele recebeu apenas esse tratamento, sem ter interferência. Para ele, dessa forma, ele conseguiu isolar algumas das variáveis. E ele viu que o grupo que menor teve índice de escorbuto foi o grupo que recebeu laranjas e limões. E aí, por isso que deu-se o primeiro tratamento para escorbuto na época. E antes da gente começar a falar um pouco sobre o que é medicina baseada em evidência, eu preciso falar o que não é medicina baseada em evidência. Porque, assim, muita gente confunde medicina baseada em evidência com saber ler artigo. Medicina baseada em evidência, vocês vão ver ao longo dessa aula, que não é saber ler artigo. E aí tem muita gente que menospreza a medicina baseada em evidência, por mais que esteja no código de ética, quando você faz o juramento, tá lá, que todo profissional ele deve ser embasado em evidência, tá? Que eles falam essa famosa frase que acho que todo mundo já ouviu. Na minha prática funciona, o que importa é que meus pacientes melhoram. E a gente vai ver que na verdade não é bem assim, tá? Por mais que ele não saiba dessas coisas que acontecem por fora. Então, assim, por que a gente precisa da medicina baseada em evidência para a gente não cair naquela falácia? Porque o nosso cérebro, ele tende a tentar formar essas correlações, esses padrões, para deixar as coisas mais palatáveis. Quanto mais algo é difícil de estudar, mais a gente se aprofunda. Quando a gente vai atender na nossa prática, né, vai atender os pacientes, vai montar a nossa anamnese, a gente está aqui, ó, pescando informações que o paciente taca para a gente e a gente vai montando essa correlação. Vai falar assim, nossa, o paciente me trouxe isso, eu associo a isso aqui, porque eu lembro que eu já tratei um paciente que tinha esse mesmo sintoma e ele tinha essa doença aqui, e o tratamento deu certo. Então, o nosso cérebro ele tenta fazer essas conexões para facilitar o nosso entendimento e ajudar a gente. Porém, a gente acaba criando o que a gente chama de viés de confirmação. Então, acho que todo mundo já chegou, agora vou dar um pouco mais de exemplo para a área da medicina,
mas isso se aplica a qualquer área da saúde. O paciente chega para você e fala que tá descrevendo um caso de infecção de urina. E aí, você não deixa ele falar 10 segundos e você já interrompe o paciente. Fala assim, e dor para urinar? Você está sentindo dor para urinar? É o nosso cérebro tentando fazer que o paciente confirme as nossas informações para criar essas correlações. E muitas vezes, nas práticas, elas são infundadas ou a gente não sabe realmente o valor que aquele dado tem para a gente. E a gente vai entender também que a alteração do desfecho e eficácia de tratamento, eles são efeitos distintos, tá? Eles não são sinônimos. Então, vamos falar sobre os confundidores que acontece da gente ter essa impressão, aquela falácia de, na minha prática funciona, sempre que eu uso esse medicamento, o paciente melhora. Então, vamos lá. Eu acho que todo mundo aqui sabe e conhece muito bem o termo placebo, né? O efeito placebo, ele é real, ele tem a sua importância, porém, ele não é nem de longe o que traz mais risco de viés para a gente. Eu vou dar alguns exemplos aqui e depois eu vou comparar com algumas doenças que a gente mais vê assim na prática do dia a dia. Eu tenho certeza que a hora que vocês eu tenho certeza que a hora que vocês correlacionarem isso, vocês nunca mais vão esquecer, vai ser algo que, assim, a primeira vez que eu entendi isso aqui, mudou totalmente o meu conceito, tá? Então, eu vou falar dos confundidores, né, que são os vieses que a gente tem naturalmente. Então, a gente tem a história natural da doença, que é o prognóstico dessa doença. Como essa doença, ela se comporta conforme o passar do tempo, para eu saber se eu vou tratar aquela doença, ele está melhorando porque eu dei o medicamento para ele, ou ele já ia melhorar naturalmente pelo próprio prognóstico da doença. A gente tem a regressão para a média. O que seria a regressão para a médica? Chega um paciente com dor lombar, isso também se aplica à área da física, que trabalha muito bem com isso, e você vai tratar aquele paciente, uma dor lombar aguda, tá? O paciente, ele não tem essa dor lombar aguda. Se ele não teve nenhum evento traumático, alguma coisa muito importante que vai fazer essa dor se cronificar, você tratar ele ou não, não vai mudar o prognóstico para a doença, porque ele vai voltar a ser o que ele era antes, tá? A homeostase do corpo. Ele vai voltar a não sentir dor na lombar. Porém, obviamente, você não vai deixar o paciente sofrendo de dor. Você vai dar analgésico para o paciente. Mas, assim, se você não fizesse nada, ele também iria voltar. A gente vai ter os full light patients, que não tem uma tradução para o português, mas seriam os pacientes bonzinhos, né? Então, assim, seriam aqueles pacientes que a gente não tem o feedback deles, né? Então, por exemplo, um paciente que você atende na prática, e aí você passa determinado tratamento para ele, para determinada doença. Esse paciente, ele vai para casa, compra o seu tratamento que você passou, e ele utiliza o seu tratamento. Porém, ele não foi eficaz, não tratou. Esse paciente, ao invés dele voltar para você e dizer, falar assim, olha, doutor, esse tratamento que o senhor me passou, ele não funcionou. O que ele faz? Ele vai, procura outro profissional. Então, o médico que passou o medicamento para ele, vai achar, falar assim, nossa, eu passei o medicamento para ele não voltou mais porque deu certo. Então, aí ele fica com essa falsa impressão de que o tratamento que ele está passando funciona, mas na verdade os pacientes estão trocando de médico ou procura ou desistindo do tratamento porque não funcionou. Mas raramente o paciente ele volta para te dizer que não funcionou, ou você tenta coletar esse feedback do paciente. A gente não tem esse hábito. Então, assim, esse hábito é um hábito muito bom que a gente perdeu, de entrar em contato com o paciente, falar, pedir um feedback, ver como que tá, se tá melhorando, se não tá. A gente tem também o efeito placebo, que o efeito placebo ele é real e ele é muito importante, tá? Ele tem o seu valor e o seu efeito. E a gente tem o viés de memorização. O viés de memorização, ele é nada menos do que você esquecer das coisas. Então, assim, você tende a lembrar muito de coisas positivas, mas talvez aquele paciente que você passou uma medicação e não deu certo, a gente acaba esquecendo. E o nosso cérebro, ele linka mais as correlações que deram certo. Então, as coisas que deram errado, a gente acaba não armazenando isso. E aqui eu vou dar um exemplo bem claro, tá? E depois a gente vai ter até um caso clínico sobre faringite aguda.
Esse é o curso natural da doença, tá? Então, no eixo vertical, a gente tem a intensidade dos sintomas. Esse gráfico é o de febre, tá? A febre do paciente, por exemplo. E o eixo horizontal, a gente tem o tempo. Então, vejam que o curso natural da doença é assim. No primeiro dia, ela começa de forma mais leve, vai aumentando, vai aumentando. No terceiro dia é o pico da doença. Quando tem o pico da doença, é geralmente aí que as pessoas buscam ajuda. É aí que as pessoas vão para a UPA, é aí que as pessoas vão para o hospital. Quando a doença está no seu estado mais agudo, porque a pessoa não aguenta mais, ela quer alguma coisa para ela melhorar mais rápido. E é aí que elas buscam o hospital, tá? Elas chegam lá e elas são tratadas inadequadamente, por exemplo, a maioria das vezes recebem antibióticos sem precisar, tá? A partir desse momento, que o paciente no terceiro dia recebeu antibiótico, o quarto dia, o quinto dia, ele já está melhor. Então, o paciente que foi à UPA no dia que estava no dia pior e recebeu o antibiótico, aí ele acorda no outro dia, ele vê que melhorou os sintomas, ele já está sem febre, a dor de garganta já melhorou. Então, o que acontece? Esse paciente, ele atribui a própria melhora ao antibiótico. E é isso que se criou na nossa cultura. Então, os pacientes, eles buscam muito por antibiótico. Eles têm essa associação, até eles próprios têm essa associação. Ah, se eu estou com dor de garganta, eu preciso tomar antibiótico para melhorar logo. Isso não é verdade. Até porque as faringites bacterianas, quando você começa a tratar com antibiótico, o antibiótico ele precisa atingir um nível mínimo de efeito no sangue. E esse nível mínimo, você só começa a atingir ele depois de 48 horas que você está usando antibiótico. Então, se você melhorou tomando antibiótico antes de 48 horas, eu vou te informar alguma coisa, que o efeito não foi do antibiótico. Você ia melhorar tomando o antibiótico ou não, tá? Então, isso é o curso natural da doença. Isso é uma das coisas mais importantes, é um dos principais vieses que a gente tem, que a gente não consegue fazer essa dissociação, nem o paciente. Aqui é outro, esse aqui é um estudo que os pacientes foram divididos em dois grupos, muito paciente. Um grupo recebeu placebo e o outro grupo recebeu amoxicilina. Você vê que a curva deles de sintoma, de intensidade de sintomas, vai abaixando junto, não tem diferença. Até porque depois são conceitos que a gente vai aprofundar. Mas a bolinha do meio e o quadradinho, eles são a média e as duas pontas é um intervalo de confiança. Se o intervalo de confiança é entre os dois tratamentos, eles se cruzam, a gente infere que não tem significância estatística, não tem diferença entre os tratamentos, tá? Aí você fala assim, mas então eu não preciso dar antibiótico? Qual o sentido de eu dar antibiótico se o grupo que recebeu o placebo vai melhorar da mesma forma? A gente dá o antibiótico não para curar a faringite, mas para prevenir algumas complicações que a gente vai abordar depois, como, por exemplo, um abscesso, tá? Você pode ter um abscesso decorrente de uma faringite aguda. E aí a gente vai entrar aqui em outro conceito, que é o NNT, que é o número necessário para tratar. Esse conceito, ele é um dos conceitos mais importantes da medicina, de qualquer área da saúde, quando a gente vai falar de um tratamento. Por quê? A gente precisa saber o NNT. O NNT é um dado extremamente importante, porque eu preciso saber o que o NNT vai me dizer. Ele vai me dizer quantas pessoas que eu preciso tratar com esse determinado medicamento para que uma pessoa se salve dessa complicação ou desse sintoma ou desse curso natural, tá? Então, para evitar que uma pessoa tenha abscesso decorrente de uma infecção bacteriana, eu teria que tratar 200 pessoas com antibiótico. Aí depois a gente vai ter um tempo para falar só sobre o NNT, não hoje, que hoje é uma aula mais introdutória, mas eu vou dar um pouco mais de ênfase em valores e 200, eu vou falar para vocês já de cara que 200 é um valor muito alto. É um valor ridículo que, assim, não, às vezes não vale a pena tratar. 200 é um valor muito alto para os malefícios que o antibiótico traz para a nossa sociedade como um todo, tá? Em questão de resistência, efeito colateral, na microbiota. Então, assim, a gente aceita NNTs tão altos como 200 quando a gente tem alteração de desfecho como mortalidade.
quando a gente tem alteração de desfecho de mortalidade, que na saúde, o desfecho mais importante na saúde sempre, que a maioria dos estudos vai tentar avaliar, é mortalidade. Quando a gente tem alteração nesse desfecho, a gente aceita um número necessário para tratar maior, até ali 400, até mais, tá? Então, resumindo, que a observação clínica que a gente tem, ela não serve para mensurar os efeitos do tratamento que a gente está passando. Não tem como separar os efeitos do tratamento com esses confundidores. E é por isso que a gente vai abrir mão do nosso leque, que é a medicina baseada em evidência, e dos nossos estudos, dos nossos ensaios controlados, que vão separar esse viés para a gente. Então, isso aqui, eu falei bastante sobre isso nos últimos dias, que é a teoria dos mecanismos. A gente está numa sociedade que ela é muito mecanicista hoje. Então, assim, o que eu vejo é pessoas se formando, reproduzindo condutas, e a maioria das condutas erradas que vêm de seus preceptores, que às vezes muitos preceptores também reproduziram essas condutas erradas dos seus preceptores. Então, assim, a gente vê condutas erradas na prática hoje por conta disso. E o que acontece? Essas pessoas chamadas de mecanicistas, elas se baseiam basicamente na fisiologia. Então, ela tem uma via fisiológica, ela tem uma plausibilidade fisiológica, e a gente confirma esse mecanismo, e a gente fala assim, nossa, então se eu usar esse medicamento nesse mecanismo, eu vou inibir aquilo que eu quero. E aí eu vou estar tratando a pessoa. Só que isso está errado, porque na vida real, a gente trata a saúde das pessoas, e elas têm problemas complexos e exigem tratamentos complexos. Porque a via metabólica, que a gente não conhece a via metabólica de tudo, e nem tudo quando a gente vai testar isso realmente na prática, vai fazer esse sentido. Aqui, por exemplo, é do livro do José Alencar, que ele faz essa diferenciação entre o pensamento mecanicista e o pensamento baseado em evidência. Então, o que o mecanicista ele pensa? Eu descobri um câncer precocemente, melhora as chances de sobrevida. Se eu fizer o teste de screening, eu vou detectar o câncer precocemente. Por exemplo, um câncer de mama. Então, se eu rastrear, fazer mamografia para todo mundo, eu vou estar descobrindo mais câncer de mama. Então, eu posso correlacionar que teste de screening reduz mortalidade. Esse é o pensamento de uma pessoa mecanicista, um pensamento errôneo. O pensamento da pessoa que é baseado em evidência. Descobrir um câncer precocemente melhora a chance de sobrevida. Então, eu vou fazer testes de screening para detectar o câncer precocemente. Só que aí, o que eu vou pensar? Testes de screening reduzem mortalidade? Aí a gente vai pesquisar sobre isso. Por exemplo, no caso do câncer de mama, não reduz mortalidade. Eu ficar rastreando câncer de mama não reduz mortalidade. Agora, eu rastrear câncer do colo de útero, reduz mortalidade. Então, são coisas diferentes, coisas que a gente tem que testar na prática para ver, através dos ensaios clínicos. Aqui outro, tá? E aí, por fim, o pensamento bayesiano, que é bem legal, não vou adentrar, isso aqui é bem complexo, vai demandar bastante tempo. A gente vai falar sobre o raciocínio bayesiano em outras aulas. Então, assim, sempre haverá um mecanismo esdrúxulo para justificar as condutas em saúde. Todo mundo já vai presenciar isso, todo mundo vai passar por isso, vai ver pessoas no Instagram destrinchando fisiopatologia, fazendo, nossa, floreando tudo para vender aquele medicamento para o paciente, tá? Isso está errado. Esse estudo aqui, na verdade, uma coleção de dados, acho que ele é de 2023, que ele olhou quantos estudos foram publicados para revisão durante o ano todo, de todas essas especialidades. A gente vê, então, por exemplo, de todas as especialidades, deu cerca de 41 mil estudos, tá? Que foram publicados. Isso para fase 1 já, tá? Quando a gente faz um estudo, o panorama do estudo é o seguinte. Primeiro, o estudo ele é testado in vitro, tá? Primeiro cria-se a hipótese do estudo, plausibilidade biológica. Todo estudo tem plausibilidade biológica. Tirando algumas exceções, como, por exemplo, o antibiótico, que foi descoberto ao acaso, os estudos a gente tem uma plausibilidade biológica por trás. A gente se utiliza, sim, da fisiologia para criar e desenvolver essas hipóteses. A gente desenvolve a hipótese. Aí a gente faz o teste in vitro,
E aí, depois que é aprovado in vitro, a gente faz o teste com animais. Depois que é aprovado com animais, aí ele passa pela fase 1, que é um grupo muito pequeno de pessoas, que é para testar a segurança do tratamento, nem é para testar o efeito. Aí depois a gente passa para a fase 2, que é um grupo maiorzinho de pessoas, para testar também testar a segurança, mas agora avaliando com certo grau a eficiência do medicamento. E depois a gente analisa a fase 3, que é um grupo muito grande de pessoas, antes de lançar esse medicamento, que é mais para avaliar a eficácia do medicamento e avaliando também a sua segurança. E depois tem a fase 4, que já é o acompanhamento do medicamento pós, que já está no mercado, onde ele vai coletar os feedbacks da população para ver os efeitos adversos que aquela medicação está causando. Então, por exemplo, assim, esses estudos aqui, os 41 mil publicados em 2023, já tinham passado, já tinham começado na fase 1. Então, assim, estudos que vieram lá do in vitro, nossa, deve ser, assim, coisa de 300 mil no ano, tá? Então, assim, dos 41 mil, dos 100% de estudos que tinham plausibilidade biológica total e já estavam em fase 1, apenas 13% conseguiram concluir o estudo e ser aprovado na fase 3. Então, quer dizer que todos esses, de 100% com plausibilidade biológica, com os mecanismos corretos e tal, apenas 13% se comprovou de fato aquilo. Então, sempre que a gente vai pelo caminho da fisiologia, cegamente, sem utilizar dessas informações, a gente vai estar errando, a maioria das vezes. Aí eu vou trazer aqui a definição, tá? Da prática baseada em evidência. Então, esses termos, prática baseada em evidência, medicina baseada em evidência, fisiologia baseada em evidência, fisioterapia baseada em evidência, todos se referem à mesma coisa, que é a prática baseada em evidência, tá? São termos referentes a cada sua especialidade. Mas todos têm o mesmo conceito por trás. Essa é a definição da Cochrane, que diz que prática baseada em evidência é a tomada de decisão consciente que é baseada não somente em evidência, mas também nas características e preferências do paciente. Prática baseada em evidência deve levar em conta que o cuidado de pacientes é individual e contém várias incertezas. E aí a gente vai cair aqui no tripé da medicina baseada em evidência, tá? Que a gente vai começar um pouco mais agora a falar sobre como aplicar isso na prática. Então, a gente tem 3 fundamentos da medicina baseada em evidência que a gente tem que sempre estar pensando sobre isso. Que é o primeiro, o que fazer? Para eu saber o que eu vou fazer com esse paciente que está me abordando com determinadas características, eu vou fazer a pesquisa clínica de alta qualidade, que é pesquisar artigos, tá? Saber filtrar artigos, ver as metodologias, analisar resultados. Então, isso que as pessoas acham que medicina baseada em evidência, saber ler artigo, é um dos tripés do que realmente é a medicina baseada em evidência. Aí depois, a gente tem as preferências do paciente. Então, eu quero abordar esse tratamento com o paciente, mas peraí, o paciente concorda com esse tratamento? Os valores das pessoas, eles são diferentes. Então, é por isso que o tratamento ele tem que ser individual. Eu não posso, beleza, tem os guidelines que falam, sei lá, diabetes, pressão alta, que orienta a tratar, beleza. Mas, às vezes, nem todo paciente tem as mesmas preferências que a gente. Então, a gente, às vezes, tem que individualizar, tem que sempre individualizar esse paciente e ver quais são as preferências do paciente para escolher o melhor medicamento que vai se adaptar à realidade daquele paciente. E outra coisa, o paciente, a gente fala muito sobre a preferência do paciente na medicina baseada em evidências. Só que, para o paciente saber, ele concordar com algo, ele tem que saber quais são os riscos e benefícios que aquele tratamento vai dar para ele, tá? Então, isso tem que ser também conversado com o paciente, que seria a tomada de decisão compartilhada. E, por último, como fazer, que é o conhecimento profissional. Beleza, eu estou propondo esse tratamento aqui, o paciente ele concorda em estar fazendo esse tratamento, porém, eu sei como fazer esse tratamento, eu sei aplicar, eu sei as consequências, eu sei tratar as consequências decorrentes do que eu estou ofertando para o paciente. Então, a gente também tem que saber, tem que ter a prática, né? A gente tem que saber como fazer isso. Aí agora, aqui vai ficar um pouco mais claro, tá? Vai elucidar um pouco.
Trazer dois exemplos. O primeiro exemplo é o exame de colonoscopia para rastreamento de câncer coloretal em pacientes assintomáticos. Então, primeira coisa do tripé que a gente vai ver: pesquisa clínica de alta qualidade. Tem evidência? Tem. Tem evidência, e é uma evidência da Cochrane, que a gente vai ver que a Cochrane é a melhor plataforma para a gente procurar esse tipo de informação, tá? Depois, segundo, preferências do paciente. Então, como que a gente vai fazer essa decisão compartilhada com o paciente? Como que a gente vai explicar para ele? Então, de novo, a gente precisa saber o número necessário para tratar, que é uma coisa importante. Então, a gente vai explicar, por exemplo, qual que é o custo de você fazer uma colonoscopia. Então, olha, é R$ 1.000 se ele estiver atendendo particular, ou é de graça pelo SUS, que demora cerca de 6 a 9 meses para ser realizado. Então, assim, o custo é uma coisa que envolve, porque vai sair do bolso do paciente, nem todo tratamento é de graça. E os riscos e benefícios. Quais são os benefícios? Então, a gente vai falar para o paciente, ó, os benefícios é o seguinte: a cada 450 pessoas, isso é o número necessário para tratar, a cada 450 pessoas que eu realizar a colonoscopia, eu vou prevenir uma morte, tá? E esse é um número muito bom, tá? É um número muito bom. Você prevenir uma morte a cada 450 colonoscopias. Se eu fizer, por exemplo, o teste do sangue oculto nas fezes, a cada 900 pessoas que eu testar, eu vou estar conseguindo também prevenir uma morte por câncer, tá? E quais são os malefícios? A cada 1.250 pessoas, uma vai ter alguma complicação. E no sangue oculto, a cada 3.300 pessoas. Então, a gente vai falar para o paciente, olha, o procedimento tem um risco de 1% de chance de perfurar o seu intestino quando eu for passar a sonda. E caso ela perfure, você ainda pode sangrar até morrer. A gente não vai falar com essas palavras, né? Mas assim, realmente é isso, tá? Essa informação é correta. E como que funciona a preparação? A preparação para o procedimento começa 48 horas antes, no qual você vai ter que realizar uma dieta seletiva e ficar muito tempo em jejum, além de usar laxantes, os quais você vai evacuar cerca de 10 a 12 vezes ao dia. Então, assim, tudo isso vai ter que ser levado em conta pelo paciente quando a gente estiver propondo esse tratamento. E o terceiro, conhecimento do profissional. Como fazer o procedimento? Eu sei realizar a colonoscopia? Eu não sei. Eu sei quem vai realizar no meu paciente que eu estou indicando, porque a colonoscopia ele é um exame que ele é dependente. Então, quanto mais proficiente o profissional que estiver realizando for, menos complicações decorrentes dele o meu paciente vai ter. Então, esse como fazer o procedimento, às vezes também é importante, até para eu saber para quem eu vou estar indicando, para quem, onde que eu vou estar colocando o meu paciente. Exemplo 2. Esse aqui é bem legal, utilizo bastante na minha prática, tá? Então, prescrição de estatina para prevenção de eventos cardiovasculares. Tem evidência? Tem. Uma ótima evidência, de alta qualidade. É uma das coisas que a gente tem mais constatado aí, a estatina para prevenção de evento cardiovascular. Segundo, como explicar para o paciente? Aí, isso aqui é muito legal. Quando a gente vai explicar para o paciente, às vezes, ele não vai compreender os termos que a gente vai falar. E aí a gente pode abrir mão de infográficos, que foi desenvolvido por um psicólogo, tá? O conceito. E ele é muito bom para exemplificar na prática como que a gente, quais os benefícios que o paciente está recebendo com aquele tratamento. Então, aqui é outro de outra calculadora, tá? Que você vai colocar os dados do paciente, sexo, se ele tem diabetes ou não, os valores do colesterol dele, valor da pressão. E aí você escolhe, por exemplo, ali, até pelo infográfico, o quanto que você modifica o risco desse paciente apenas com atividade física, que é esse exemplo aqui. Aí esse aqui, atividade física mais estatina em dose alta. Então, você vai mostrando isso para o paciente, tá? Então, assim, ó, o risco dele morrer em 10 anos por algum evento cardiovascular é de 8%. Dele ter um infarto, um AVC. Se a gente fizer esse tratamento, o risco dele cai para 3,9%, tá? Então, a gente pode usar até em figurinhas para o paciente, olha, para ficar legal, para mostrar para ele como que isso funciona.
Então, isso é a tomada de decisão compartilhada. Aqui outro infográfico, que esse infográfico também é legal, porque ele traz os efeitos adversos, tá? Que é um pouco, é uma coisa que a gente não fala muito, mas que para o paciente é importante ele saber o que vai beneficiar ele e o que pode trazer de prejuízo para ele. Então, ó, esses números aqui também são reais. A cada 1.000 pessoas em uso de estatina, 14 vão ter dores articulares decorrentes da medicação. Menos de uma pessoa a cada 1.000 vão ter algum efeito adverso grave. Então, é uma medicação barata e é disponível pelo SUS. E o conhecimento do profissional que vai envolver você identificar e manejar esses efeitos adversos. Beleza, a complicação ela é muito rara, mas quando eu estou passando o tratamento para um paciente, eu preciso saber qual complicação que esse paciente pode ter pelo tratamento que eu estou passando para ele, e eu preciso saber identificar essa complicação e eu preciso saber tratar essa complicação, tá? Então, por exemplo, aí da estatina por exemplo, uma rabdomiólise. Então, eu tenho que saber identificar a rabdomiólise, tenho que saber tratar a rabdomiólise, ou pelo menos fazer um encaminhamento para esse paciente para o hospital. Que no caso da rabdomiólise é a dor muito intensa e urina cor de Coca-Cola. Desafios da medicina baseada em evidência. Eu entendo, a medicina baseada em evidência ela é difícil. Mas a medicina ela é difícil. E parece que as pessoas hoje não querem mais fazer medicina de verdade. Eles querem replicar condutas e fazer o mínimo de esforço possível. E quais são os desafios que a gente enfrenta aqui? O primeiro de tudo é que tem muita evidência. Se eu for no PubMed hoje e eu pesquisar dor, hoje já deve ter mais, porque eu já fiz essa pesquisa há um tempo atrás. Mas 430 mil resultados, tá? Para dor. Tudo relacionado à dor. Então, assim, é difícil. Eu tenho que saber filtrar essas evidências, eu tenho que saber como pesquisar nessas plataformas para achar artigos relevantes para minha prática. Dois, o risco de viés. As pessoas falam assim, eu vou ler só a conclusão, eu não sei interpretar o artigo. Então, assim, essa é uma escala do score Pedro, né, que é um score que a gente usa para interpretar o risco de viés dos artigos. Então, por exemplo, a gente vê, o artigo vai de 0 a 10, quanto mais, melhor. E a gente só devia ler artigos com a nota 7, 8, 9 e 10, tá? De 6 para baixo, não vai mudar nada para a gente, para nossa prática, porque já é muito viés que tem ali naquela publicação. E você vê que a maioria dos artigos estão ali, ó, no 5, tá? O topo dos artigos está no 5. A minoria está onde a gente quer. Então, um artigo bom hoje é muito difícil de achar. E é difícil, por isso que você tem que saber interpretar essas conclusões. Então, assim, aí você fala assim, beleza, vou interpretar, vou abrir o artigo, vou olhar a metodologia, vou ver como que esse cara fez o artigo. Aí você se depara com esse gráfico aí. Isso aqui é um gráfico que a gente chama de forest plot, que é um gráfico de meta-análise. Que, assim, à primeira vista, ele assusta muito. Ele assusta de verdade. E demora um pouco para a gente ir se acostumando aos conceitos dele, ir se adaptando. E a gente vai passar por isso, não hoje, mas a gente também vai ter aula para falar sobre isso. Tá? E o quarto desafio é que cada pergunta clínica que você faz, você precisa buscar um tipo de estudo diferente, tá? Então, a gente tem vários tipos de estudo. Eu vou mostrar a pirâmide daqui a pouco. A pirâmide que, na verdade, está errado. O conceito da pirâmide de evidência ela é errado, que é baseada nos tipos de estudo. E a cada pergunta clínica é um tipo de estudo. Então, se, por exemplo, eu quero ver o efeito de um tratamento, quero ver uma intervenção, eu preciso de um estudo, de um ensaio clínico controlado, aleatorizado, ou de uma revisão sistemática de ensaios clínicos controlados e aleatorizados. Só assim eu consigo responder essa pergunta clínica. Agora, se minha pergunta é diagnóstico, eu quero saber como que eu faço o diagnóstico de tal coisa. Talvez o meu tipo de estudo que eu tenho que procurar é outro, tá? E olha esse aqui, que legal. Esse aqui teve dois estudos que pavimentaram a introdução da merda da ivermectina como tratamento no Covid, tá? Porque, não sei o que isso aconteceu, tiraram da cabeça deles, talvez por desespero, que tinha muita gente morrendo, eles queriam colocar qualquer coisa que não tinha evidência de nada, e às vezes até pioravam. E aí, o que eles usaram como base para introduzir essas medicações na época do Covid? Esse artigo aqui,
que mostrou que o uso da ivermectina como profilaxia para a Covid-19 diminuía em 92% a redução de Covid. Olha só, muito bom, né? Só que era um estudo observacional, tá? Então, o estudo observacional não serve para a gente tomar medida de intervenção, tá? Igual eu falei agora, medida de intervenção, a gente tem que utilizar ensaio clínico, tá? Estudo observacional vai servir para alguns casos muito específicos que a gente pode utilizar quando é antiético a gente fazer um ensaio clínico randomizado. Por exemplo, como fumar, tá? A gente, para fazer um ensaio clínico randomizado, a gente tem que dar o tratamento para o paciente, a intervenção que a gente está colocando. Então, não tem como a gente dar algo que a gente claramente sabe que faz mal, que é o cigarro, para o paciente, dividir o paciente em dois grupos, né? Um paciente que nunca fumou, e aí a gente começar a dar cigarro para esse paciente e analisar o tanto que o cigarro faz mal. Então, assim, a gente conseguiria chegar ter um valor melhor. Porém, é antiético, então a gente abre mão de usar outros tipos de estudo para a gente conseguir inferir essa análise. Esse outro estudo aqui também, ó, sobre a ivermectina, que era um estudo in vitro, tá? Igual eu falei antes, estudo in vitro cerca de 1 a 5% dos estudos in vitro são aprovados para a próxima fase, que é o estudo em animais. Então, assim, é muito baixo. Tipo assim, estudo in vitro, beleza, tá no caminho, tá desenvolvendo a medicação, mas, assim, estudo in vitro tá muito longe de ver se realmente alguma coisa funciona ou não. Então, o estudo in vitro não serve para nada pra gente, tá? Pra gente não serve para nada. Você viu que o estudo in vitro, não leia ele mais. Outro que, vou ler só a conclusão, vou ler só o resumo do artigo. Então, esse foi um estudo bem famoso, tá? Publicado nessa revista bem famosa de nutrição, tá? Que olhou os efeitos da suplementação de creatina na memória dos indivíduos, tá? Então, assim, ele observou-se que, comparado com o placebo, ele melhorava a memória dos indivíduos em cerca de 29%, o que é muito, tá? Então, assim, foi um achado, assim, na época teve um maior alvoroço sobre a creatina, todo mundo começou a usar a creatina, porque falava que melhorava a cognição, melhorava a memória. Beleza. Aí vou ler a metodologia do bendito do estudo da creatina. Os autores fizeram uma meta-análise, que era uma revisão sistemática, né? Então eles fizeram uma meta-análise, só que veja bem, eles utilizaram o conceito errado na meta-análise, eles replicaram os resultados dos estudos analisados. Então, na verdade, foram 1, 2, 3, 4, 5 estudos analisados, que eles replicaram. Um estudo, eles multiplicaram por 5 o resultado, o outro por 10, o outro por 3, o outro 4 vezes, o outro 6 vezes. Então, isso inflou o gráfico. Porque se a gente olhar o eixo principal ali, quase todos os estudos, eles tocam o eixo. Quando a gente toca o eixo no intervalo de confiança, não se preocupe com isso agora, a gente vai aprofundar. A gente diz que o estudo não teve significância estatística, tá? Porque o estudo, ele foi a favor tanto para o placebo, quanto para o grupo que teve a intervenção, que no caso, nesse caso foi a creatina. Então, assim, horrível, horrível, horrível. Tanto é que depois várias pessoas perceberam isso e eles mandaram uma carta para a revista, que ela teve que fazer uma retratação, tirar o estudo da revista e depois fizeram uma carta falando com a nova conclusão, analisando de forma correta, mostrando que a creatina não aumenta a performance na memória. E como que a gente avalia o risco de viés? A gente tem algumas escalas, calculadoras para a gente avaliar o risco de viés dos estudos. A Cochrane, muitas vezes, utiliza a GRADE e tem as suas escalas próprias, no qual a gente vai ter o risco de viés muito baixa, moderada e alta. E aqui algumas ferramentas para avaliação. E aí a ferramenta que a gente vai utilizar para avaliar o risco de viés vai depender do tipo de estudo que a gente está olhando. Para pessoal da medicina agora, a gente que avalia mais efeito de intervenção, tratamento, ensaio clínico, utilizem essa escala aqui, a Pedro, que avalia o risco de viés em ensaio clínico randomizado. Tem a da própria Cochrane também, que é a ROB 2.0,
que ela é muito boa, só que ela é uma escala muito difícil de usar, muito complexa, e quando comparado com a Pedro, elas dão o mesmo resultado ali. A Pedro é uma escala mais simples. Essa escala Pedro, para ensaio clínico aleatorizado, que é ensaio para medir desfecho de intervenção. E essa aqui é a nossa famosa pirâmide de evidência, tá? Então, assim, aqui todo mundo já viu isso na faculdade. E essa pirâmide de evidência, ela tá errada, porque ela aponta, por exemplo, que o ensaio clínico randomizado e as revisões sistemáticas eles são o topo da pirâmide. Isso é uma total mentira. Eles são o topo da pirâmide quando a gente analisa estudos de intervenção. Se a gente for analisar outros tipos de estudo, o tipo de artigo que a gente está procurando não vai ser de ensaio clínico randomizado. Vai ser outro tipo de estudo. Pode ser um estudo de caso controle, pode ser um relato de caso. Então, essa pirâmide, ela tá errada. Essa pirâmide, ela não existe, tá? Porque ela ignora a pergunta de pesquisa e dá a falsa impressão de que existe um estudo melhor que o outro, quando, na verdade, não existe. Cada tipo de pergunta que a gente vai fazer demanda um tipo de estudo e um delineamento desse estudo diferente, quando a gente for abordar isso na prática. Então, essa seria a pirâmide correta de evidências. Se a gente quer a nossa pergunta, a gente quer avaliar efeito de intervenção, a gente tem que avaliar ensaio controlado aleatorizado. Se a gente quer ver experiências do paciente, a gente tem que avaliar estudos qualitativos. Prognósticos, a gente tem que avaliar cortes longitudinais. O diagnóstico, a gente tem que avaliar também ensaio clínico controlado aleatorizado, que é o melhor para diagnóstico, mas a gente pode utilizar também transversal e caso controle. E etiologia, a gente pode utilizar corte, por exemplo, porque é muita gente. A gente precisa fazer esse estudo com uma população maior, que o ensaio controlado aleatorizado não permite para a gente. Então, como que a gente vai buscar evidências? Vou dar só um panorama geral hoje, tá? Então, primeira coisa, quando a gente está falando de intervenção, que vai ser mais útil para a nossa prática clínica, a gente faz o PICOT, né? Que é o participante, a intervenção, o controle, o desfecho e o tempo. Então, um artigo que eu publiquei agora recente, que foi, esse é o PICOT do meu artigo. Então, gestantes, metformina, controle insulina, ou o desfecho que eu queria avaliar, controle de diabetes e o tempo curto prazo. Então, eu avaliei em gestantes qual tratamento que era melhor para controlar o diabetes, se era metformina ou se era insulina, num curto período de tempo, que é da gestação, 9 meses. Então, para avaliar desfecho de intervenção, a gente vai olhar ensaio clínico aleatorizado ou revisão sistemática de ensaios clínicos aleatorizados. Base de dados para pesquisar. A primeira é base de dados. Sempre que você for pesquisar algum artigo, primeiro você vai entrar nessa base de dados aqui, a Cochrane. É a melhor base de dados que tem e é a única base de dados que você pode confiar na conclusão dos autores sem você ler a metodologia e enfim, tá? Esse aqui você pode confiar porque ele é muito difícil de ser aceito e passa por dezenas de revisões de dezenas de pessoas. Então, assim, é a mais confiável de todas. Porém, a gente vai ver que quanto mais confiável uma plataforma for, menos artigos ela vai ter publicado, porque demora muito para um artigo ser aceitado nela, ser aceito. Então, assim, todos os artigos que tem nela são confiáveis? São, mas a gente não vai ter artigo para tudo que a gente precisa nela, tá? A maioria das vezes a gente não vai ter, na verdade. A segunda base de dados que eu gosto de utilizar. Então, eu fui para Cochrane, não tem o bendito do efeito da intervenção, do tratamento que eu estou procurando. Eu vou para a PubMed. Tá? A PubMed é um geralzão, vai ter tudo que você precisa ali, mas você tem que saber como pesquisar nela. Tá? Então, é uma coisa que a gente vai abordar também depois, em outra situação. A gente tem os guidelines. Os guidelines, eles são muito bons, porque eles são as revisões temáticas, só que são revisões feitas por especialistas, né? Então, assim, você está terceirizando a sua escolha para uma outra pessoa. E nem sempre, pasma, nem sempre o guideline vai estar certo. O guideline, ele seria assim, um jeito de você errar menos, mas guideline tem muita coisa errada no guideline, tá? Várias vezes a gente se depara com coisas que estão erradas no guideline. Mas aqui alguns dos guidelines que eu gosto de usar. Então tem o GIM,
Tem o NICE, que é o da Inglaterra, tem o CDC, que mais voltado para infecções, contextos infecciosos, e a gente tem que também, às vezes, ponderar que, às vezes, um guideline feito em outro país, que na verdade vão ser os melhores, porque o Brasil ele é muito fraco em pesquisa. Não tem muitas opções aqui no Brasil de guideline nosso, né? Tanto é que o Ministério da Saúde solta de algumas doenças, mas é, tem muita coisa errada lá, tá? Mais do que nos outros. Então, assim, a gente tem que entender que o guideline ele foi feito no contexto de outro país, com outro sistema de saúde, com outros recursos. Então, assim, aquele guideline ele é mais específico àquela população, entende? E vão ser coisas que vai ser diferente a gente desassociar e trazer para cá. Às vezes, uma medicação que lá é primeira escolha, aqui no Brasil não vai ser primeira escolha, por determinados fatores, até pelo acesso a essa medicação, tá? Então, assim, até a questão vacinal lá vai ser diferente. Então, às vezes, os germes que eles tratam lá não vão ser os mesmos germes que a gente tem aqui. Então, às vezes, vai diferir o antibiótico que eles usam lá do antibiótico que é preconizado a gente usar aqui. Então, por exemplo, nessa questão de antibiótico, a gente tem uma recomendação mais do próprio hospital que a gente está trabalhando. Então, o próprio hospital, ele já vai ter uma tabela com os germes que são mais predominantes nesse hospital. E aí a gente vai conseguir se guiar melhor. Outras plataformas. O pessoal da PUC tem acesso ao UpToDate. Uma ótima plataforma, mas é igual aos outros guidelines. Ele faz um apanhado geral ali que é feito por um especialista. Então, você vai estar terceirizando a sua responsabilidade. Eu já vi coisa no UpToDate que está errado. Mas, assim, é uma plataforma bem confiável, sobretudo quando você quer pesquisar alguma coisa que você sabe pouco do assunto. Então ele traz muitos panoramas gerais para você, ele te explica de forma bem mastigadinha, ele traz imagem, traz coisa. Então, assim, se é um assunto que você não entende muito, eu sugiro você começar pelo UpToDate, a pesquisar isso. A gente tem no Brasil o Choosing Wisely, que é assim, tome boas condutas na prática, sabe? Boas condutas. Que ele meio que te guia ali só para você não ter umas condutas muito erradas, sabe? Mas assim, também é mais uma direção do que um protocolo estabelecido. A gente tem as revistas, tá? A gente tem várias revistas. Então, às vezes, muita gente fala assim, ah, não, essa revista aqui, ela é famosa, então, assim, deve ser confiável também o artigo que foi publicado nela. Então, por exemplo, a gente tem um índice de artigos que são aceitos em todas essas revistas, tá? Então, por exemplo, a gente pega a BMJ Open, a Plus One, a Plus Medicine, a Scientific Reports, olha que 80%. Você pega uma revista que tem 80% de aceite de artigo, é o que a gente chama de revistas predatórias, tá? São revistas que você basicamente paga para publicar nelas. E é isso. Entendeu? Tipo assim, vai ter muita coisa ruim ali. Então, assim, são revistas que evita elas. Agora, a gente tem revistas boas, como o New England Journal of Medicine, que é a mais famosa, talvez mais famosa do mundo, o BMJ, a The Lancet, que são revistas, assim, ótimas, sabe? Muito boas. Raramente vai ter algum artigo que foi publicado ali que tá errado, que tem alguma coisa errada, mas acontece de ter, tá? Às vezes acontece de ter até pelo viés do próprio publicador, que às vezes tem manipulação de dados. Isso já aconteceu, a revista já teve que se retratar algumas vezes com alguns artigos que aconteceram isso. Então, assim, tem também, mas não é. São as melhores. Se você for procurar alguma para ver, confia nessas. Aí o chat GPT, né, que muita gente está usando, está se popularizando, e eu acho que sim, a inteligência artificial ela vai ter o seu papel fundamental para auxiliar a gente e encurtar diversos processos. Porém, a inteligência artificial ela ainda está muito atrasada, ela ainda é muito ruim, tá? Para a questão de análise de evidência. Então, eu pesquisei a questão da creatina. Creatina melhora a cognição em idosos, que foi aquele artigo que a gente analisou que estava errado. E olha o que ela traz para a gente. Sim, há evidência sugerindo que a suplementação de creatina pode melhorar a cognição em pacientes idosos, especialmente em tarefas que envolvem memória e função executiva. Então, assim, isso mesmo depois da retratação da revista, de ter tirado, de ter feito a carta de desculpas, né? Então, assim, é uma plataforma que ainda está
tá sendo alimentada, está se desenvolvendo, mas não é uma plataforma que a gente consegue utilizar ainda hoje para a gente conseguir filtrar esse tipo de informação. A gente tem o Open Evidence, que já é uma plataforma muito melhor, tá? Que filtra um pouco mais a evidência, traz um pouco mais de confiabilidade para a gente. O cadastro é gratuito na plataforma, é um pouco melhor que o UpToDate para isso. E às vezes, quando você está perdido num caso clínico, por exemplo, você coloca, descreve a anamnese do seu paciente, e eu utilizo muito ele para ele me gerar hipóteses diagnósticas, para eu pensar as hipóteses que ele está me gerando. E o que eu faço? Eu vou descartando as hipóteses. Eu tento descartar, em vez de eu tentar confirmar que uma hipótese está certa, eu tento descartar todas. Eu penso assim, é o seguinte, tem que fazer o pensamento reverso. O que eu preciso achar nesse paciente que vai me fazer descartar essa doença? E aí eu vou descartando. Aí eu falo assim, poxa, eu não consigo achar nada que me descarte essa doença. Se você não conseguir refutar essa doença, é porque o paciente tem essa doença. Tá chegando no fim, tá? Vou deixar aqui as referências e eu vou explicar um pouco do Drive, tá? Que eu vou disponibilizar. Então, tudo isso aqui vai estar lá no Drive, tá? As referências que eu utilizei. Esse livro que eu estou lendo agora, eu comecei por um mais difícil, na verdade, a estudar a medicina baseada em evidência. E eu estou lendo agora esse aqui, esse Manual de Medicina Baseada em Evidência, do José Alencar. E ele é um livro muito bom, é um livro mais palatável, tá? Para quem está começando, ainda mais porque é um livro em português. E esse livro vai ter lá no Drive, e é um livro que eu recomendo começar a estudar por ele, tá? Começa a ler por ele. Algumas sugestões de Instagram, tá? Que falam bastante sobre medicina baseada em evidência. Então, o Dr. Vitor Borin, ele traz bastante coisa referente a ambiente hospitalar. Então, é muito bom. O João Godoy, voltado à medicina de família e comunidade, fala bastante coisa de rastreio. O Igor Eckert, que fala sobre mais questão de nutrição e suplementação. O Léo Costa, que é o que eu acho mais didático de todos, tá? Inclusive, eu comprei o curso dele, é o curso que eu faço. É um curso muito bom, mas é muito caro, tá? Então, assim, é um curso que eu recomendo para quem quiser começar a se aprofundar mais, começar pelo curso dele. Só que é um curso, igual eu falei, uns R$ 1.800. Você tem um acesso ali, 2 anos para usar o curso, mas é um curso muito bom, ele é muito didático e dá um panorama muito completo sobre tudo da prática baseada em evidência. Podcasts. Luiz Correia, nossa, ele é excepcional, tá? Só que o podcast dele é muito difícil de ouvir. Tipo, ele usa termos muito complexos e, assim, acho que é um pouco mais para quem já está mais avançado. Eu tenho muita dificuldade até hoje de escutar, eu tenho que ficar pausando, tenho que ficar revendo as coisas que ele está falando. Ele tem até um blog também, que ele faz algumas reflexões, é muito bom. O Tade Fennicagem, em português, para você tomar boas condutas na medicina, também é muito legal. É fácil de ouvir, mais palatável. E tem esse I'm Reasoning, que fala muito sobre medicina baseada em evidência também, com casos clínicos da prática, só que é em inglês. Agora, feito isso, eu queria primeiro ver se alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, e aí a gente vai passar para alguns exercícios práticos. Mas já está acabando. Da minha parte, tranquilo. Fechou, meu querido, valeu. Aqui também tudo certo. Fechou, querido. Fechou. Se alguém quiser falar depois de alguma coisa, pode me interromper aí. Então, assim, vamos falar agora. Aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Alguns conceitos. Mas não é para ficar desesperado. Porque a gente vai conversar bastante sobre isso, até no grupo, trocar essas ideias. Como que eu apuro o meu diagnóstico? Quando eu vou fazer o diagnóstico de um paciente, o que é mais importante eu ver nesse paciente? Então, a gente vai ter a anamnese, vai fazer o exame físico. Esse exame físico e a anamnese, elas vão me dar sinais e sintomas do paciente. Esses sinais e sintomas, eles têm uma razão de verossimilhança, tá? Essa razão de verossimilhança é o tanto que esse achado que eu tive na anamnese ou no exame físico vai falar a favor dessa doença ou vai falar contra essa doença. Quando eu tenho uma razão de verossimilhança positiva,
é algo que vai aumentar a probabilidade do meu paciente ter a doença. E se eu tenho uma razão de verossimilhança negativa, ela vai diminuir a probabilidade do meu paciente ter essa doença, tá? Esses valores, eles são achados, tá? Você precisa buscar esses valores, tá? Para cada doença que você estiver vendo, mas as mais comuns é bem mais fácil de achar, tá? Inclusive, eu vou trazer alguns exemplos aqui. E a partir disso, a gente utiliza as calculadoras, né? As calculadoras que vão fazer isso automaticamente para a gente, mas como seria feito na prática, é pelo normograma de Fagan, tá? Então, o normograma de Fagan vai ter essa coluna aqui da esquerda primeiro, que é a probabilidade pré-teste. Então, um paciente chega para a gente com alterações de sinais vitais, tosse, falta de ar, dispneia, né? E assim, a gente vai pensar em quê? O paciente chega assim pra gente. A gente pode abrir uma hipótese, por exemplo, de pneumonia, tá? Então, qual que seria a probabilidade pré-teste do meu paciente? Com todos esses sinais, depois tem materiais fontes para pesquisar também, mas seria em torno de 40%, 50%, se tiver alteração de todos os sinais vitais. Aí a gente vai partir, então, do número 50, na probabilidade, seria a probabilidade pré-teste do paciente ter pneumonia, tá? A gente vai fazer a ausculta desse paciente, tá? Aí o paciente tem crepitação. A crepitação na pneumonia, eu acho que é alguma coisa em torno de uma razão de verossimilhança de 4,4. Aí a gente vai utilizar o 4, o ponto ali, ó, pega o ponto 5, onde está a linha do meio, e a gente vai traçar uma reta partindo dos 50, passando pelos 5, e aí o resultado que bater lá do outro lado vai ser a nossa probabilidade pós-teste, que vai dar aqui em média, passando pelos 5, vai dar uns 75, 80%. Então, se eu já tenho um paciente com essa probabilidade pré-teste, com esse achado, eu vou ter uma probabilidade pós-teste de cerca de 80%. Então, é uma chance bem alta do meu paciente realmente ter pneumonia. Então, são coisas que eu vou apurando durante a minha anamnese, meu exame físico, para eu validar a minha hipótese diagnóstica, tá? Ou, às vezes, excluir a hipótese. Então, quando a gente fala de razões de verossimilhança, aí aqui é uma coisa mais para decorar. Se eu tenho uma razão de verossimilhança maior do que 10, é uma razão, é um achado que fala muito a favor do meu diagnóstico. E se eu tenho uma razão de verossimilhança menor do que 0,1, é uma razão de verossimilhança que descarta legal a minha hipótese diagnóstica, tá? E a gente utiliza isso na nossa prática e a gente nem sabe, tá? Que a gente faz isso na nossa prática. Como que a gente faz isso? Vai ter uma diferença, né? De quem já está um pouco mais avançado, ciclo clínico, internato e tal. Mas a gente faz o diagnóstico de TEP, por exemplo, ou TVP, que é o tromboembolismo pulmonar, ou venoso profundo, por meio desse score de Wells. O score de Wells tem esses sinais aqui, esses critérios, a gente vai ticando esses critérios, e aí a calculadora fala para a gente as chances do nosso paciente ter o trombo ali ou não. Só que o que ninguém sabe é que é exatamente esse raciocínio posto numa calculadora. Então, a gente tem todos esses achados aqui, a gente vai ter uma razão de verossimilhança, positiva ou negativa, tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma frequência cardíaca maior do que 100 nesse paciente, que a gente está suspeitando de TEP, a gente já tem uma razão de verossimilhança de 1,8. Então, a gente vai lá e traz probabilidade pré-teste, 1,8, probabilidade pós-teste. Aí, a probabilidade pós-teste que a gente achou depois, volta a ser a nossa probabilidade pré-teste. A gente usa outro achado e calcula a probabilidade pós-teste de novo. Então, a gente vai repetindo isso para achar qual que é a probabilidade pós-teste final do nosso paciente. Só que o que a calculadora faz para a gente de forma muito mais rápida e prática, na nossa prática clínica, né? Só que, aí a gente tem que pensar, se a gente utiliza isso para algumas doenças, essas calculadoras, score, tudo que você utiliza de score e calculadora é esse pensamento aqui. Por que a gente não faz o mesmo mecanismo para todas as doenças? Porque dessa forma a gente vai errar menos, a gente vai acertar mais diagnóstico, a gente vai tratar o paciente de forma melhor. Então vai guiar melhor a gente. Então, assim, isso seria o mundo ideal, tá? O cenário ideal, a gente faria isso para todas as doenças. Agora, um caso bem polêmico, tá? Então, vamos lá. Faringite baseada em evidências. Devo prescrever antibiótico ou não? Foi da curva que a gente falou. Ah, mas tem placa. As pessoas acham que
que placa é justificativo para prescrever antibiótico. Mas o quanto que a placa aumenta a nossa probabilidade do paciente ter faringite? Então, dos casos que tem faringite, de todas as faringites, 10% é de etiologia bacteriana. Então, essa é a nossa probabilidade pré-teste. Eu identifiquei que o paciente tem uma faringite, a probabilidade pré-teste dela ser bacteriana é de 10%. A placa aumenta a probabilidade de 10% para 25%. Ou seja, se a gente der antibiótico para esse paciente, mesmo na presença de placa, a gente vai estar errando em mais de 75% das vezes que a gente prescreve antibiótico. Então, assim, como apurar um pouco mais esse diagnóstico? Como eu sei se eu vou passar antibiótico para esse paciente ou não? Então, a gente tem essa escala de Sampler, que fez a mesma coisa que o score de Wells para TEP. Ele avaliou os 4 principais sinais clínicos, tá? De razão de verossimilhança, seja positivo ou seja negativo, e colocou isso em forma de pontuação. Então, cada um desses achados vale 1 ponto. Então, a placa vale 1 ponto, só que vale 1 ponto de 4. E aí, ele dá a própria interpretação, já em probabilidade pós-teste. Se você não tem nenhum achado, você descarta. Se você não tem nenhum achado desses, você descarta a etiologia ser bacteriana. Se você tem um achado só, que pode ser, por exemplo, a placa, você ainda descarta. 2 pontos, aí ele recomenda você fazer o strep test para ver a etiologia, que é o teste rápido ali da secreção, ou, se você não tiver disponível, você não trata. 3 pontos, você faz o strep test também, mas, porém, você já pode pensar em tratar empiricamente ou não, porque, às vezes, você não vai ter, na nossa realidade, a gente não vai ter, tá? UPA, essas coisas da vida, a gente não vai ter, SUS não vai ter. E 4 pontos, então o paciente já vai se pontuar os 4, o paciente já vai ter mais de 50% de chance de ser de etiologia bacteriana. Então, aí, nesse caso, a gente faz o tratamento empírico. E veja bem, que legal. Agora, correlacionando a outra coisa que a gente faz de viés de confirmação. A ausência de tosse é 1 ponto. Então, veja bem, se o paciente não tem tosse, ele ganha 1 ponto, tá? Então, o paciente que tem tosse, ele não pontua esse item aqui. E o que acontece? Muitas pessoas, muitos pacientes chegam pra gente, igual eu falei, eles acham que tomar antibiótico vai melhorar a infecção de garganta. Então, tudo que você perguntar para eles na anamnese de sintomas, eles vão induzir a falar que sim. Eles vão ser induzidos a falar que sim, para ganhar antibiótico, porque eles acham que a tosse, tipo assim, você fala assim, mas você tá tossindo bastante? Você tá com tosse? Aí o paciente acha que tosse é uma coisa ruim, e ele vai falar que sim, que tá tossindo, porque ele quer antibiótico, mas às vezes ele não tá tossindo. Então, por isso que é delicado. A gente tem que tomar cuidado também com as perguntas que a gente vai fazer para o paciente. Então, sempre o melhor é deixar o paciente falar, a gente não induzir ele a responder nada. Quando a gente quer aprofundar, a gente vai perguntando um pouco mais ali. Mas, assim, se o paciente chega para você, ele não falou que está com tosse, e você não está escutando ele tossir na consulta, não pergunta se ele tem tosse, porque ele vai responder que tem. E aí eu deixei só a sugestão de leitura, tá? Sobre do JAMA, que o JAMA é muito bom em trazer esses achados de razão de verossimilhança e tal. Ele faz estudos bem legais nessa parte. Só que é pago. Então, você joga o título lá no Google, bota Free PDF, às vezes você consegue pegar um de graça. Outra coisa agora, acho que é a última, tá? Vai acabar, gente, prometo. Eu sei que é um assunto complexo. Pneumonia baseada em evidência. Como que eu vou acertar o diagnóstico de pneumonia? Eu preciso pedir raio-x para todo mundo que eu estou suspeitando de pneumonia? Então vamos lá. Mesma interpretação. A gente tem um score que chama score de Heckerling, que ele traz esses 5 sinais aqui para a gente. Tá? Cada um valendo 1 ponto, e a gente vai interpretar, vendo se a pneumonia é pouco provável, que ela vai dar um Likelihood Ratio, que é o LR, que é a mesma coisa que razão de verossimilhança, só que no inglês eles trazem LR, tá? Que é o Likelihood Ratio. E se ele pontuar 4 ou 5, ele traz uma razão de verossimilhança de 8,2, que é muito legal, que é próximo de 10, praticamente está confirmando a nossa suspeita ali de pneumonia. Então, assim, e aí tem esse outro score aqui, que é mais apurado ainda, que nesse score ele utiliza o Hacker Score, então ele traz todos os achados. Então, uma curiosidade para vocês. O achado
que mais tem relevância para a gente confirmar um diagnóstico de pneumonia é a expansão assimétrica do tórax. Quando a gente faz aquele exame assim, ó, põe as duas mãos nas costas do paciente e pede para ele respirar. Aí a gente vai ter uma expansibilidade torácica, tá? Se ela for assimétrica, esse é o maior achado que o paciente tem pneumonia. É uma razão de verossimilhança de 44, tá? Ele praticamente confirma para a gente que o paciente tem pneumonia, tá? Só que é um teste que a gente não faz na prática, né? Acho que nunca vi ninguém fazer. Eu comecei a fazer depois que eu estudei sobre isso. Então, assim, e aí tem todas as razões de verossimilhança, ó, de tudo que você vai achar na prática desse paciente, confirmando positiva ou negativa. Negativas são as menores que 1, então as duas últimas ali, 0,3, 0,3, são coisas que descartam nossa probabilidade, tá? Então, assim, é bem legal. Só que todo paciente com pneumonia, ele vai ter a expansão assimétrica do tórax? Não, aí é que tá. Não vai ter, nem todo paciente vai ter. Inclusive, a chance dele ter é menor do que ele não ter. Só que se ele tiver, ele vai te trazer uma informação muito relevante que não pode ser passado batido. E aí, a última sugestão de literatura, que é essa aí da pneumonia, para ler, se tem alguém que quiser se aprofundar sobre pneumonia. E é isso, gente. Fim, acabou. Então, essa foi a nossa introdução, tá? A medicina baseada em evidências. Eu quis trazer um panorama geral e mostrar para vocês conceitos de aplicabilidade disso na prática clínica. E, assim, espero que tenha contribuído. E, assim, com o decorrer do tempo, a gente vai se aprofundando nos temas, todas as aulas, tá? Então, a gente vai se aprofundar mais sobre o NNT, sobre a razão de verossimilhança, porque são conceitos difíceis, sobre o valor P, sobre como que eu interpreto um artigo. A gente pode até ver essa demanda, assim, do que vocês vão querer mais depois falar. Então, assim, a gente pode abrir uma live aqui, analisando, interpretando um artigo junto, classificando ele na escala, ver como que faz na prática. Então, assim, a gente vai debatendo, vai aprofundando sobre esses temas. Eu quis trazer um geralzão sobre tudo que eu considero importante e para mostrar a importância da medicina baseada em evidência para vocês, para a gente ofertar o melhor tratamento sempre para os nossos pacientes, melhorando a saúde da população e não fazendo coisas inúteis, tá? Às vezes coisas que não têm evidência, às vezes não tem nem malefício, só que é caro, é uma coisa cara. Então o paciente está perdendo dinheiro. Então isso é um malefício importante, sabe? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Obrigado, Luiz. Obrigado, Alessandra. Bom, gente, é isso então. Então, depois de estar encerrando por aqui, vou tentar postar essa aula no YouTube, deixar compartilhado lá no coisa. E vou compartilhar o Drive, tá? E aí depois eu mando lá no grupo algumas explicações sobre o Drive, tá bom? Acabei de achar o livro do Alencar, PDF, pirateadinho. Eu coloquei no... Coloquei, como não? Como não, né? Que aí eu olhei e falei assim, acho que eu quero ler. Aí acabei de entrar no Z-Library aqui e achei o PDF. Tá aqui já, ó. Eu vou mandar no grupo agora, ó. Peraí. Eu queria achar o grandão. Vou mandar um certo. Eu tenho também, já mandei. O grandão, esse aqui? Qual? O Aquele branco? Tenho? Tá aí no Drive. Tá aí no Drive. Olha só. Gosto. Já alimentei o Drive, ficou bonitinho. Vê se vai dar para acessar aí. Mandei no WhatsApp. Peraí, deixa eu ver aqui. Ainda não chegou, peraí. Peraí, mandei errado. Aí, mandei agora. Mandei na conversa errada. Livros. Muito bons. Muito aí bom. Tá ele tem tanto no Livros, tá? O manual de medicina baseada em evidências do José Alencar, quanto tá no Comece por Aqui. Eu criei uma pasta Comece por Aqui, que é onde eu acho não. que...
o que eu falei, esse livro aqui é o mesmo que esse aqui, ó. Pode. Deixa eu compartilhar para você ver. Eu achei o pretinho também. Eu quero saber se é o mesmo que esse, ó. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. Não, não é. Ah, você acha? Não é. Esse aqui, o primeiro, o que tá lá no grupo é da Sanar. Sim, o da Sanara eu achei também. É o da Sanar, que eu acho que vai ser o melhor para começar. Ele é mais palatável. Sim, senhor. É o mais gostosinho de ler, assim, mais fácil. Assim, o José Alencar ele já dá uma aprofundadinha, mas ele é um panorama geral legalzão, tá? Bom, Vai ser bom. Aí depois tem você os sabe, inglês, que vai aprofundando um pouco mais. você sabe que você estava falando de guideline, né? Eu tava lembrando um que aconteceu comigo começo desse semestre. Não sei se foi começo desse semestre ou semestre passado. Foi o de pediatria? Foi de pediatria. Ah, eu lembro que você mandou para mim diante de... Exatamente. que era mesmo? É o uso de probiótico em diarreia. Probiótico na diarreia, eu lembro. E aí, tipo, mano, eu fui destrinchar pra achar. E aí eu fui achar o artigo que a SBP... E tipo assim, o que me deixou triste é pensar que a SBP, vamos colocar entre muitas aspas, não tá errada. Entre muitas aspas, né? Porque assim, é terceirizar o rolê, né? Mas assim, eles pegaram a guideline deles, basearam numa outra instituição, agência, que é a Europeia de Gastroenterologia. E aí essa baseou num artigo, numa revisão sistemática super enviesada, saca? E você viu que eles colocam a Cochrane lá também, eles citam ela, né? Eles retiram a da Cochrane, porque se colocasse a da Cochrane, tirava o... exatamente. Entendeu? Aí eles falam assim, não, é porque ela não separou os probióticos. A gente quer uma só separada. A cepa dos probióticos, né? Exatamente. Aí, tipo... Aí eu vou julgar a minha professora? Vou julgar. Mas eu vou julgar um pouco menos. Mas é que, tipo assim, muita gente acaba, por não saber interpretar, acaba se usando de muleta os guidelines. Exatamente. E aí a resposta, eu não esqueço a resposta dela, que eu virei e falei assim, professora, eu li uma revisão Cochrane, eu li uma revisão, falei assim, ela falou assim, aonde? Eu falei, Cochrane, aí ela, eu só leio revisão da SBP. Aí eu falei assim, claro, porque realmente a Sociedade Brasileira de Pediatria, quem é a Cochrane perto da SBP, né? Mas enfim. Otávio, e nem vão muito longe, a própria SBP também soltou a de vitamina D, né? Agora é obrigatório até os 18 anos. Até os 18? Até os 18 anos, tá? Soltou ano passado. Suplementar vitamina D até os 18 anos. Meu Deus, cara. Eu já fiz uma revisão sobre o tema inteiro. Nossa, tô fazendo ainda, na verdade. E tá errado. Tá errado. Tem entidades já se manifestando contra, faz um tempo já. Mas é isso, entendeu? Não dá para esperar muito, tá? Não, lógico. Eu não espero absolutamente nada de qualquer sociedade que seja feita por médicos. Eu sinto muito. Fora os vieses, né? Que eles recebem às vezes para divulgar. Então, assim, tem muito corrupção lá atrás. Muito. Então a gente tem que sempre tentar buscar na fonte as coisas. Só que assim, ó, uma coisa que me falaram, né? Eu achei curioso o pensamento, não concordo. Mas no mínimo é interessante para a gente até refletir em alguns casos no Brasil. Que eu acho que isso é o que acontece mais no Brasil e Estados Unidos, né? Que é aquela questão da judicialização da medicina. De certa forma, você fazer uma conduta errada com base em uma sociedade te protege mais do que você fazer uma conduta certa com base em evidência na sociedade nossa atual. Assim, vai por um lado, sim, mas pensando se você for por cima, mas se a gente pensar que se você faz uma conduta baseada em evidência, você tem mais chance de sucesso e, portanto, o seu paciente vai melhorar mais, não vai ter por que você ser judicializado. E aí, nessa parte da judicialização, eu até coloquei umas coisas bem legais também, que eu quero abordar nas próximas aulas, que é o método centrado na pessoa
e essa questão do vínculo, né? Como que a gente... Foi exatamente a resposta que eu dei para eles. Falei assim, a gente desaprendeu a conversar, a explicar, a perder nosso tempo para gastar o nosso tempo para explicar para o paciente por que a gente está passando aquilo, por que a gente não está passando aquilo. Exatamente, eu falei assim, cara, se você tem uma relação boa com seu paciente, ele entende por que ele tá tomando cada coisa, ele não te judicializa. Não, isso não acontece. A questão é que você não tem uma relação boa com seu paciente, você não apresenta tudo o que pode acontecer, e a hora que dá merda, você não assume o erro, vamos dizer assim, e tenta corrigir o erro. Eu tenho um professor de cirúrgica que ele fala muito isso aqui. Ele fala assim, cara, né, o mais escrotíssimo possível que a gente sabe que acontece. Esqueci a gaze dentro do paciente. Né? Ele vira e fala assim, eu já tive os dois casos, né? Assim, vi os dois casos. Um, que esqueceu e fingiu que não era com ele, e aí aquilo foi piorando, e aí tomou o processo. E outra que foi o contrário. Eu cheguei pro paciente, disse que o primeiro caso aconteceu com ele, com o residente. Ele falou assim, eu cheguei pro paciente e falei assim, olha, fiz merda, esqueci uma gaze, eu vou precisar abrir você de novo para resolver o seu problema, assim, XYZ. O médico falou, tá bom. É óbvio, né, que a gente não pode usar um exemplo como definidor de tudo, mas ele falou assim, cara, eu cheguei para ele e falei, errei. Tá errado, eu preciso abrir de novo para corrigir o erro, para você não ter problema. Pronto. E é isso a relação, saca? A relação médico-paciente. Ninguém é imune a erro. Perfeito, é isso mesmo. Bom, senão nós fica viajando aqui, o povo quer dormir. Mas muito bom. Obrigado, viu, pela contribuição. Falou, meu querido. Nos vemos no grupo e em outras discussões. Tamo junto, querido. Valeu. Gente, obrigado a todo mundo que ficou aí. Vou tentar postar no YouTube, vou ver como que funciona. Estou apanhando um pouco ainda. Para essa parte tecnológica, mas vai dar certo, tá? E depois a gente vai falando sobre os próximos temas, tá bom? Muito obrigado a todos de novo que ficaram aí. Boa noite.